Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça. É importante fazermos algumas digressões iniciais acerca desse tema. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, quando o crédito está sujeito ao regime de requisição de pequeno valor, RPV, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória. A questão remonta ao decidido pela Corte Especial no julgamento dos embargos ao recurso especial número 217883 do Rio Grande do Sul, em 2003. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, na execução de título judicial, ainda que não embargada, os honorários sucumbenciais seriam devidos, mesmo que o pagamento estivesse submetido ao precatório. Contudo, a vigência da medida provisória 2180-35, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou à Lei nº 9494 de 1997, o artigo 1º-d, alterou o quadro normativo a respeito da matéria e dispôs que não seriam devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso ordinário número 420.816 do Paraná, confirmou a constitucionalidade do artigo 1º-d da Lei 9494 de 97. A razão para tal consiste na impossibilidade de o ente público adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. Entretanto, conferiu-lhe a interpretação de que a norma não se aplica às execuções de obrigações legalmente definidas como de pequeno valor, visto que, em tal situação, o processo executivo se acha excepcionalmente excluído do regime a que alude o artigo 100 caput da Constituição Federal de 1988. Na mesma linha do precedente do STF, a primeira sessão do STJ, do julgamento dos embargos ao recurso especial número 676.719 de Santa Catarina, relator ministro José Delgado, passou a afirmar que não mais seriam cabíveis honorários sucumbenciais em execução de obrigação submetida a pagamento por precatório, desde que não embargada. Quanto às obrigações de pequeno valor, fixou-se o entendimento de que os honorários sucumbenciais são devidos, independentemente de impugnação. A partir de então, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nas execuções contra a Fazenda, sujeitas ao regime de requisição de pequeno valor, RPV, ainda que não seja apresentada a impugnação. Ocorre que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe novo regramento a respeito da matéria, a qual voltou a ser debatida e merece passar por um novo olhar. Segundo dispõe em seu artigo 85, parágrafos 1º e 7º, artigo 85, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 1º, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente. Parágrafo 7º, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quem seja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Observa-se que a regra é o pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não. Porém, uma exceção ocorre quando o cumprimento de sentença ensejar a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. À luz do princípio da causalidade, o poder público não dá causa à instauração do rito executivo, uma vez que se revela impositiva a observância do artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Processo Civil. No cumprimento de sentença que impõe a obrigação de pagar a quantia certa, os entes públicos não têm a opção de adimplir voluntariamente. Ainda que não haja impugnação, o Código de Processo Civil vigente impõe rito próprio que deverá ser observado pelas partes, qual seja o requerimento do exequente que deverá apresentar demonstrativo discriminado do crédito, artigo 534 do CPC, seguido da ordem do juiz para pagamento da quantia, que será realizado no prazo de 2 meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Dessa forma, a única conduta que o Estado pode adotar em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial
é a de não impugnar a execução e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Não é razoável que o particular que pague voluntariamente a obrigação fique isento do pagamento de honorários sucumbenciais. Artigo 523, parágrafo 1º do CPC, mas o poder público, reconhecendo a dívida ao deixar de impugná-la e pagando-a também no prazo legal, tem de suportar esse ônus. Por oportuno, recorda-se que, se a Fazenda Pública optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, os honorários terão como base apenas a parcela controvertida, nos termos da jurisprudência do STJ. Nesse sentido, seria financeiramente mais favorável à administração pública a impugnação parcial da execução, ainda que com argumentos frágeis, do que reconhecer a dívida. Por essa razão, mantém um entendimento favorável ao cabimento de honorários advocatícios, ainda que não impugnada a execução, premia o conflito, e não a solução célere e consensual da lide. Por tudo isso, a mudança da jurisprudência do STJ é necessária. Esse entendimento não contraria aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário 420.816 do Paraná, ao reconhecer a constitucionalidade do artigo 1º-d da Lei nº 9494 de 1997, justamente porque o poder público está impossibilitado de adquirir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime de precatórios. À luz do novo Código de Processo Civil, a mesma ratio deve ser estendida ao cumprimento de sentença que determine o pagamento de quantia submetida à RPV. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência do STJ havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante requisição de pequeno valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no canal do YouTube e me sigam lá no Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.